Quando nós falamos sobre schwannomas vestibulares, nós falamos sobre tumores benignos. O que são tumores benignos? São tumores que crescem muito lentamente e que não se espalham para outras regiões do corpo, gerando as chamadas metástases. Entretanto, esses tumores apresentam crescimento ao longo do tempo, e essa taxa é variável de paciente a paciente. Como esses tumores eles se originam da membrana que reveste o nervo vestibular, nós temos dois, pode ser ou o superior ou o inferior. Esse tumor, à medida que cresce, ele vai poder gerar disfunção para a audição, para o nervo facial e para o tronco cerebral. À medida que esses tumores crescem, geralmente os primeiros sintomas estão relacionados à perda da audição, que geralmente é de um lado só, associado a crises intermitentes de tontura vertiginosa, que é aquela tontura que roda, ou o paciente roda ao redor das coisas. A partir do momento que é feito o diagnóstico, então, a decisão sobre o tratamento cirúrgico vai depender de uma série de fatores. Nós temos três condutas aceitáveis nesse tipo de tumor. A primeira delas é apenas o acompanhamento. Para quem é que nós vamos decidir acompanhamento? Para aqueles pacientes que têm tumores muito pequenos e com a audição boa, uma audição normal. Esses pacientes são pacientes adequados para o acompanhamento e monitoramento de forma regular. De uma maneira geral, nós vamos fazer uma ressonância a cada 6 meses e uma audiometria a cada 3 meses. Se o paciente apresentar algum tipo de crescimento do tumor ou piora da audição, de uma maneira geral, a indicação é de cirurgia, sendo que nesses casos nós conseguimos bons resultados para a taxa de preservação da audição. A cirurgia é a única forma de curar esses pacientes. Então, dessa forma, para aqueles pacientes que têm tumores grandes, com compressão do tronco cerebral, ou pacientes com tumores pequenos ou moderados, mas com uma grande expectativa de vida, então pacientes jovens, nesses casos, nós indicamos a cirurgia como primeira alternativa. Para pacientes idosos, com tumores muito pequenos, nós temos a opção de lançar mão de uma terapia chamada radiocirurgia. Existem várias modalidades de radiocirurgia e esse tratamento é adequado para aqueles pacientes idosos com tumores pequenos e com comorbidades associadas, ou seja, onde o risco de uma cirurgia desse porte é muito grande para o paciente. Então, em resumo, pacientes com tumores pequenos e com audição boa, acompanhamento, ressonância a cada 6 meses, audiometria a cada 3 meses. Pacientes jovens ou idosos, desde que com tumores moderados ou grandes, tratamento cirurgia, com remoção cirúrgica completa e cura do paciente. Agora, para aqueles pacientes que têm comorbidades graves, ou seja, doenças pulmonares, cardiológicas, que impeçam a realização da cirurgia, mas que tenham um tumor em crescimento, esses pacientes são pacientes adequados para radiocirurgia. É esse o contexto que nós indicamos esse tipo de tratamento. O que é importante? Esses pacientes que possuem schwannomas vestibulares, eles são pacientes passíveis de cura. Então, eles podem ter uma vida absolutamente normal após a remoção do tumor. E é isso que realmente que os pacientes devem buscar. Hoje se fala muito em relação à qualidade de vida pós-operatória, pelo risco de desenvolver paralisia facial ou eventualmente de perda da audição. O que é importante? Esses sintomas, eles realmente podem acontecer após a cirurgia do schwannoma vestibular. Entretanto, na imensa maioria das vezes, a paralisia facial, se acontecer, ela tende a ser transitória. Já a perda da audição, nós temos meios de reabilitação da audição. Então, o que os pacientes devem colocar na balança é que tipo de qualidade de vida eles terão, pensando que eles têm um tumor que não foi tratado e que apresenta um crescimento progressivo e que eles vão ter que ficar por anos fazendo acompanhamento até o resto da vida. Então, nesses casos, a melhor alternativa é conversar com um especialista nesse tipo de cirurgia. Nem todo neurocirurgião está apto para fazer uma cirurgia desse porte ou dessa magnitude. Então, conversem com cirurgiões especializados nesse tipo de cirurgia para que você possa decidir a melhor alternativa para você.